Olá a todos, vamos a mais uma reflexão na Palavra de Deus, seguindo ali a primeira carta de João. E como temos dito, João coloca nessa carta 3 testes para discernirmos se somos verdadeiros cristãos. Então o teste lá doutrinário, mais pontualmente ligado à pessoa de Cristo, combatendo ali o gnosticismo, a questão do amor fraternal e a questão de seguir os mandamentos de Deus. Aquele que conhece a Deus e que ama a Deus é aquele que segue os seus mandamentos. Então hoje nós iremos pensar rapidamente sobre esse ponto, ali baseado no capítulo 2 e vendo 6 versículos na verdade. E ele começa assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Vamos lembrar aqui que João continua tratando o mesmo assunto que ele estava desenvolvendo no final do capítulo 1. Vamos lembrar que naquela época João não escreveu a sua carta por capítulos, né? Isso só veio muito tempo depois, para facilitar a leitura na igreja. Então, às vezes, o capítulo ele acaba e o assunto não acabou. É o caso aqui. Então, quando ele fala, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, ele continua, então, falando daquilo que ele falou anteriormente. Você lembra, né? João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, aqui o assunto continua sendo pecado. E veja que ele diz que se pecarmos, porque o pecado tem que ser um acidente na vida do cristão, não pode ser algo rotineiro, isso é importante. Mas ele fala que se pecarmos, nós temos um advogado diante do Pai, que é Jesus o justo. E é interessante essa palavra aqui que ele usou para advogado, que é o paracletos, palavra essa que também é usada para o Espírito Santo, paracletos. Aqui tem a ideia de alguém que vem em socorro do outro. Alguém que está do lado de outro para defendê-lo perante um juiz. E por isso que aqui a palavra para nós aqui é o advogado, que é ele quem faz isso. Então nós temos diante do Pai um paracletos, um advogado, alguém que vem em nosso socorro e que vai defender a nossa causa diante de Deus. E aí você já percebeu que lá no verso 9 do capítulo 1 ele fala: se confessarmos os nossos pecados, então esse paracleto vai estar diante do Pai dizendo: olha, ele está arrependido, ele concorda que errou e ele está então pedindo perdão. Eu imagino então essa cena, não é? Mas aqui é só imaginação. Mas temos um advogado. O verso 2 ele diz que e ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda do mundo inteiro. Então, propiciatório, outra palavra técnica aqui, que João retira lá do Velho Testamento, quando ele tinha o propiciatório, e aqui mais especialmente é o caforé, ou hilasterium, a tampa do propiciatório, que então cobria os pecados. Então Jesus ele faz essa ação aqui de cobrir do Pai os nossos pecados. E o verso 3, agora sim, eis aqui o teste que João vai colocar para sabermos se somos cristãos de verdade, se somos discípulos. Verso 3, ora, sabemos que temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Então aquele que ama a Deus, aquele que conhece a Deus, é aquele que de fato guarda os seus mandamentos. Agora vamos lá, vamos falar de mandamentos rapidamente. Nós pensamos primeiro nos 10 mandamentos, lá do Velho Testamento, que tem ali o cerne da moralidade de Deus. Os 10 mandamentos, que nós temos 4 lá, que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus, e os 6 outros mandamentos, que dizem respeito ao nosso relacionamento horizontal com o nosso próximo. E que Jesus, então, ele vai resumir em 2, não é? Você lembra lá nos evangelhos? Quais são os 2 grandes mandamentos?
Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, coração, mente, força, né? E amarás ao próximo como a si mesmo. Mas é muito bom lembrar que quando nós vamos para o Novo Testamento, mesmo nos Evangelhos, nas cartas de Paulo, de Pedro e de João, nós temos ainda muitos mandamentos. São muitos imperativos que ali os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, vão nos colocar e que são imperativos que devemos seguir. E são muitas listas. Eu quero ler uma aqui bem especial para a gente ter essa ideia. Eu pego lá de Efésios capítulo 4, verso 25, que ele fala, olha, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente aquela que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Verso 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos e compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então aqui uma pequena lista, e se formos parar aqui com atenção e contar quantos imperativos nós temos, que não são opções para mim e para você, mas é um imperativo de Deus, na pena de Paulo. Então quando João fala aqui, ora sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos, queridos, lembre que os 10 mandamentos já seria demais, já são demais, são impossíveis de cumprir. E quando nós vamos para o Novo Testamento, na verdade nós encontramos desdobramentos naturais dos 10 mandamentos. Na verdade não são outros mandamentos, são apenas desdobramentos daqueles 10. E que é praticamente impossível para mim e para você seguir esses mandamentos. Mas a palavra fala que o Espírito Santo habita em nós. E é Ele que nos capacita a perseguir esses mandamentos. Primeiro, é o Espírito Santo que nos capacita a desejar cumprir esses mandamentos. Depois ele nos capacita a efetivar esses mandamentos na nossa vida. De nós exige o esforço de querer e de perseguir esses mandamentos. Na verdade é um mistério, né? É tudo de Deus. Mas há uma responsabilidade minha e sua nessa questão. A começar de conhecer, pelo próprio fato de conhecer esses mandamentos. Então eu preciso estudar a palavra. Então João vai dar aqui esse teste para mim e para você, para sabermos se de fato amamos a Deus e se somos discípulos de Cristo, por isso, se guardarmos os seus mandamentos. E aí você pode ser o melhor membro de igreja, o mais assíduo, o que dá o dízimo ali impecavelmente, aquele que até talvez cante no coral, aquele que até talvez dê uma boa aula de escola dominical, aquele que vai a todos os cultos. Mas se você não fizer isso aqui, se você verdadeiramente não seguir os mandamentos, não andar conforme Cristo, então você talvez seja apenas um religioso. O verso 4 então vai dizer, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então é a palavra que é tão dura assim comigo e contigo. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, como é que eu sei que eu sou discípulo de Cristo?
se eu sigo os passos de Cristo? Como é que eu sei se eu conheço a Deus e se amo a Deus? Se eu sigo os seus mandamentos. E os seus mandamentos, eles não são pesados e nem penosos. Na verdade, nós temos uma ideia errada dos mandamentos, em imaginar que os mandamentos são um fardo, um peso na minha vida e na tua vida. Na verdade, Deus nos dá os mandamentos para nos proteger. Os mandamentos nos protegem. São os mandamentos que tornam possível a minha relação com Deus. São os mandamentos que tornam possível o meu relacionamento com meu irmão. Nessa lista que lemos de Efésios 4, perceba lá quantos quesitos de ordem relacional existem ali. E ele termina inclusive dizendo, olha, perdoai-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. E aí no capítulo 5 ele vai arrematar, sede pois imitadores de Cristo. Interessante, né? Interessante isso aí. Então aqui esse terceiro teste que João nos coloca é esse. É o de andarmos nos seus mandamentos. E eu aqui fico torcendo e orando para que você receba essa palavra como um grande desafio para a tua vida, porque é para a minha vida um desafio. Não é fácil, mas na verdade é impossível, né? Obedecer a Cristo plenamente, mas por meio do Espírito Santo que habita em mim e você. Isso é possível. Isso é possível. Então eu espero que essa palavra te abençoe. Eu espero que essa palavra desafie a tua vida. E volta lá para João então, capítulo 2, versos de 1 a 6. Leia lá com atenção, com calma, que o Espírito Santo certamente falará ao teu coração, como tem falado comigo. E que Deus possa te abençoar ricamente na tua jornada de vida cristã.